Bem-vindo à nossa primeira aula de alquimia moderna. Mas eu imagino que para você começar com a alquimia moderna, você tem que conhecer um pouquinho da alquimia clássica. E eu percebi que a maioria da galera não conhece as raízes da alquimia. Na verdade, tem muita gente que nem sabe o que é a alquimia. Então, a gente vai bater um papo aqui, eu vou conversar com você um pouquinho. A ideia não é te dar uma longa e cansativa aula teórica falando sobre todas as origens da alquimia, mas te dizer de onde veio, né? Te dar uma base, pelo menos, e te explicar também por que a alquimia moderna é tão diferente da alquimia hermética, que talvez você já tenha ouvido falar, ou talvez você até já conheça, tá? Porque o que a gente vai ensinar nesse curso não tem tanto a ver com a alquimia clássica, tá? Mas como eu falei, eu acho importante você ter uma base. Então eu fiquei pensando, como é que eu começo a falar da alquimia? Eu acho que a gente tem que começar pelo ouro. Bem ou mal, o foco da alquimia, né, se você for olhar a busca da pedra filosofal, geralmente ela está focada em duas coisas. É o elixir da longa vida, que é o elixir para você viver muito, viver mais, mantendo a juventude, quem sabe até a vida eterna, mas é mais focado para você viver mais de 300 anos. E a pedra filosofal, que é aquele elemento mítico, mágico, raro e ao mesmo tempo que todos conhecem, é uma coisa bem misteriosa, uma coisa paradoxal e que transforma metais vis, metais ordinários em ouro. E o ouro, ele sempre assim esteve meio que na história da alquimia. Muita gente que praticou alquimia estava buscando o ouro, estava buscando transformar metais comuns em ouro. E por que o ouro, né? Então a gente começa assim a ver, até a parte espiritual da alquimia acabou vindo dessa parte da busca do ouro. Então assim, o ouro ele sempre foi importante. O fato dele brilhar, dele refletir, ser dourado, dá uma impressão de que ele é sei lá, um pedaço do céu, um raio do sol. E desde os tempos paleolíticos, há resquícios de tribos, né, de pessoas, homens das cavernas, que 40 mil anos atrás já pegavam pedaços desse metal e levavam para as suas cavernas, como se eles estivessem levando um talismã ou um pedacinho do sol, alguma coisa assim. E a gente não tem, claro, maiores informações além dessa parte arqueológica, mas aí a gente volta um pouquinho aí para, ou melhor, avança, né? Desses 40 mil anos para o século 7 a.C., onde os egípcios estavam dominando essa técnica alquímica de lidar com o ouro. Então eles deixaram vários papiros, vários documentos ensinando a aumentar o peso de metais para parecerem o ouro, a forjarem o ouro falso, a multiplicarem o ouro, misturando com outras ligas, né, como cobre, como prata, e como é que eles trabalhavam o ouro. Então o egípcio sempre foi muito prático. A ideia alquímica deles era realmente buscar o ouro, não era assim, se transformar numa pessoa melhor, era uma coisa bem prática e material mesmo. Só que com o tempo, né, as pessoas foram estudando, e a ideia essa fixação pelo ouro é por causa da perfeição. É um metal que brilha, que ele não perde a cor, ele não mancha, ele é considerado puro, né? E justamente essa conexão com a pureza é que ligou também a você evoluir. Você, como uma pessoa imperfeita, né? Todos nós somos imperfeitos, evoluir e se transmutar e transformar a sua vida até que você se transforme em ouro, né? A transformação do chumbo em ouro. Aquele metal ordinário, aquele metal sem brilho, aquele metal comum em algo extraordinário, em algo incrível, em algo brilhante, em algo que muitas culturas consideravam como divino, né? Tanto que você tem várias máscaras mortuárias, várias taças eucarísticas fantásticas de séculos atrás, que eram todas ligadas a faraós e a divindades, né? Então o ouro ele está muito ligado a essa perfeição e a divindade. Mas e essa alquimia, né? Como é que a gente viu aí a alquimia dos egípcios, que também trabalhavam com essa parte de elixir, né? De buscar esse elixir da longa vida seria um elixir que curasse todas as doenças. Isso também é uma das buscas da alquimia clássica. Eu vou dar um salto agora para Alexandria. Alexandria
é a cidade que deve existir no astral ainda existe no astral, então a gente tem que dar um jeito de fazer viagem astral e ir para lá, porque é onde as maiores cabeças pensantes da época se reuniam. A Alexandria, ela ficava ali no Egito, né? Então ela reunia egípcios, reunia cristãos de várias seitas, né, cristãs, porque tinha várias seitas surgindo na época, já foi um pouquinho depois de Cristo, e reunia judeus e gregos. E essa reunião fazia com que eles trocassem muitas ideias. E a biblioteca de Alexandria, ela tinha mais de 700 mil rolos. E muitas das coisas alquímicas estavam lá. Ela tinha uma universidade super proeminente, super famosa, onde as pessoas mais importantes e que queriam realmente se projetar no conhecimento iam para lá. E em Alexandria que começaram a surgir várias teorias alquímicas, e a alquimia floresceu lá. A mistura entre o conhecimento prático dos egípcios e o conhecimento filosófico dos gregos, que aí você tem Platão, Sócrates, Aristóteles. Aristóteles é um que ele começou a formatar um pouquinho melhor a ideia já de alguns outros filósofos dos 4 elementos. Sabe isso que a gente conhece hoje de terra, fogo, ar e água? Então, lá de trás, isso veio lá de Aristóteles. E ele considerava também que havia uma prima matéria, ou seja, uma matéria primordial que trabalhava, né, junto com esses 4 elementos em todas as matérias. Em todas as substâncias, tudo que existe, né? Tudo que existe teria essa prima matéria. Então Aristóteles ele foi muito importante e o pensamento dele foi absorvido e foi mesclado por vários outros alquimistas ao longo dos séculos, né? E Alexandria também teve um florescer, né, de várias outras tradições, de vários outros pensamentos, não só filosóficos, mas também ocultistas. Infelizmente, muito se perdeu, porque a partir de 633 começaram as invasões romanas e aí detonaram a cidade foi pro saco, acabou, tacaram fogo lá na biblioteca, na universidade. A biblioteca, na verdade, a cidade foi cair em 643, né? Começou a invasão em 633, mas aí eles pegaram a Síria, pegaram umas áreas que tinham ali em volta, e a Alexandria foi cair em 643, né, depois de Cristo. E quando ela caiu, infelizmente se perdeu muita coisa, porque a biblioteca foi espólio de guerra e foi para os islâmicos. E a biblioteca tacaram fogo. E 300 anos depois ainda teve um imperador, acho que foi o Diocleciano, que como os egípcios estavam se rebelando muito, ele também tacou fogo em todos os documentos, todos os livros, todos os papiros, todos os rolos que falavam de alquimia. Uma maneira de dar um cala-boca aí nos egípcios para eles pararem de se rebelar. E então houve um momento em que toda a parte alquímica, todo o conhecimento alquímico, ele acabou migrando para o lado islâmico. Então você tinha um grande centro que era Bagdá. Tinha também Toledo, né, porque aí a Espanha também já era muçulmana. O islamismo com Maomé tomou conta ali da África, tomou conta ali de uma região muito grande. E aí em Bagdá você tem outros expoentes da alquimia, você tem o Avicena, você tem outros que eu esqueci de falar. Tem 2 mulheres fantásticas que são lá ainda da época de Alexandria, né? Volta um pouquinho a fita, que é a Maria e a Cleópatra com K, né? Então eu queria citar um pouquinho essas 2. A Maria, ela não deixou nada por escrito, né? Mas ela é muito citada por outros alquimistas, porque ela era uma grande laboratorialista. Ela acreditava muito tinha uma criatividade muito grande para criar máquinas e dar uma forma interessante de usá-las dentro da alquimia. Então ela criou uma máquina, né, que ela conseguia coletar vapores, ela esquentava determinados elementos químicos e coletava vapores. Eu esqueci o nome dessa máquina que ela criou. Deixa eu ver se eu anotei. Eu tenho aqui a minha cola. Achei. Era Maria a Judia. Ela tinha esse codinome, né?
Cadê? Era Kerotakis, lembrei não, colei. O Kerotakis, que era essa máquina que foi muito utilizada e foi muito descrita em vários outros compêndios alquímicos. E ela criou também um outro instrumento que era uma panela dupla, onde ela conseguia esquentar, né, o conteúdo de uma panela colocando água dentro da outra. E até hoje isso é utilizado nas cozinhas e nós conhecemos vulgarmente como banho-maria, né, que foi inventado pela Maria, a judia, na alquimia. Muita coisa da alquimia a gente utiliza até hoje, muita coisa foi a mãe da química, inclusive tem o Demócrito, foi o Demócrito que falou, deixa eu catar de novo na minha cola, ele há mais de 20 mil anos, não foi há 20 mil anos não, desculpa gente, há mais de 20 séculos, né, 2.400 anos, tem 2.400 anos que o Demócrito, ele teve essa ideia fantástica de acreditar que todas as matérias são feitas de pequenas partículas indivisíveis e que ele deu o nome de átomos, né? E na época foi moda por um tempo, mas depois caiu no esquecimento, e só 20 séculos depois que a gente conseguiu recuperar esse conhecimento, tá? Ele era o nome dele era Demócrito mesmo, e eu achei interessante essa curiosidade, as coisas que eu considerei interessantes eu anotei para poder passar para você. Tem a ideia também de que cada elemento não se dividia, mas possuía duas qualidades, que era quente e frio, úmido e frio, úmido e quente, enfim, também veio do Aristóteles. Então a gente deve muito a esses grandes pensadores, a esses grandes filósofos. Mas quando é que a alquimia começou a se transformar numa parte mais espiritual, uma parte de melhoria? Foi mais ou menos quando se começou a entender, durante a alquimia, que para você transformar o metal, viu? Assim, você também tinha que se transformar. E isso veio muito da Tábulas de Maradigma, que talvez você já tenha me ouvido falar dela, ou qualquer outro mago ou bruxa, porque é muito conhecido. É um escrito, né, a Tábua de Esmeralda, do Hermes Trismegisto, conhecido como Hermes, o 3 vezes grande. E Hermes, ele é o conhecido, né, como o grande alquimista. As lendas contam que ele era a reencarnação de Thoth. E Thoth era o deus com a cabeça de Ibis, um deus egípcio, que era o inventor da escrita, e ele deu aos homens a medicina, ele deu aos homens a matemática, ele deu aos homens a magia, e Hermes também tem todas essas qualidades. Ele teria vindo foi encarnado como não sei se era um faraó, um sacerdote, faraó, e teria reinado, é um faraó que teria reinado por mais de 3.000 anos, acho que foi 3.366 anos. Então assim, era muito tempo para você saber assim, que uma pessoa pode estar vivendo. Claro que são lendas, a gente não tem como comprovar isso, mas existe também o conhecimento, né, do pessoal que, como eu, acredita na grande fraternidade branca, que Saint-Germain, uma das encarnações dele, teria sido Hermes Trismegisto, e por isso ele também domina a alquimia. E Saint-Germain é um dos grandes alquimistas que conquistou o conhecimento da pedra filosofal, de transformar qualquer coisa em ouro, ou tirar ouro, pedras preciosas do nada. No caso dele, ele tirava do nada. Ele realmente fazia assim e saíam joias, saíam pedras preciosas. Você pode me perguntar agora, mas Ed, você acredita nessa parte da pedra filosofal, de que a gente pode, através da alquimia, transformar qualquer metal vagabundo em ouro? Você pergunta isso pra mim e eu vou lhe dizer com toda sinceridade: eu acredito. Sim, eu acredito. Eu acredito que exista a pedra filosofal. Eu acredito que ela seja um mistério, um enigma, porque está todo mundo tentando descobrir até hoje. Mas eu cheguei a dar uma pesquisada e em livros diferentes eu encontrei certos nomes que
dizia-se que conseguiram viver por mais de 300 anos e conseguiram transformar qualquer coisa em ouro. Seria o Ih, caramba, vamos falar esse nome. Helvétius Saint-Germain, o Nicolas Flamel, o John Dee e o Edward Kelly, que juntos fizeram uma religião, né? Uma religião, mas como é que eu vou dizer? Um conjunto, né, de conhecimentos que foi chamado depois de magia enoquiana. Então, essas pessoas são as que eu pesquisei, são as que são famosas. Elas conseguiram alcançar a pedra filosofal, conseguiram transformar metal comum em ouro, tirar ouro do nada. Agora, e aquelas que a gente não conhece? E aquelas que não são famosas? E aquelas que ficaram na moita? A gente não tem, né, como saber dessas, né? Pelo menos não nós, meros mortais. Então, eu acredito que sim, existe a pedra filosofal, e eu acredito que pela alquimia você pode sim conquistar uma longa vida, você pode conquistar a abundância de transformar as coisas em ouro. Eu acredito, eu realmente acredito, eu estou sendo super errada por coisa. Então, assim, para a gente saber ter o conhecimento da pedra filosofal e do elixir da longa vida, eu acho que a gente precisa ter muito conhecimento, muito estudo e fazer uma transformação interna que pouca gente tem disposição para fazer. Mas eu acredito mesmo na alquimia interna. Eu acredito que nós podemos sim envelhecer com muita qualidade de vida, manter a juventude por muito tempo, atrair a abundância, tirar a abundância do nada porque a abundância está à nossa volta. Então eu acredito nisso tudo. E eu acredito que um elixir, uma poção, um pó, um óleo, um unguento podem fazer toda a diferença do mundo. Eu acredito muito na alteração de um veículo, por exemplo, uma água, uma simples água, através de uma energia que você coloque nela. E isso já foi provado pelas experiências do Dr. Emoto, que fotografava cristais de água que tinham nomes ou que recebiam palavras que podiam ser agressivas ou podiam ser doces. Aqueles que recebiam palavras doces tinham cristais que pareciam diamantes, parecia uma coisa linda, era uma obra de arte. E aqueles que recebiam palavras agressivas, tipo eu te odeio, quero que você morra, você não é ninguém, aqueles tinham, os cristais ficavam negros, eles ficavam parecendo uns vírus alienígenas, umas coisas horrorosas. Então, quando você vê aquela experiência, você se convence facilmente de que a água absorve sentimentos, emoções e muda a própria estrutura. Se a água faz isso, tudo que contém água também vai fazer. Isso vale para uma poção, isso vale para o elixir, isso vale para você, porque você também é 70% de água, pelo menos. Então, algumas pessoas são mais esponjinhas que outras, mas todos nós temos uma tendência a absorver o que é dito, o que é falado, a forma com que as pessoas nos olham, a energia que elas mandam pra gente. E isso é uma alquimia. E quando você entende que você tem o controle de mudar você mesmo através do conceito alquímico, você passa a ter controle da sua vida, você passa a ter controle das suas emoções, você passa a ter controle das suas realizações e das suas conquistas. Então eu acho que essa é a beleza da alquimia. Eu não vou me estender porque essa não é a intenção deste curso. Este curso não tem a intenção de fazer uma alquimia clássica. E talvez um dia, se você quiser muito, eu faça, mas não é uma coisa prática. Por que eu não quero fazer a alquimia clássica? Porque ela requer não só conhecimentos, mas também instrumentos que são caros, são difíceis. O alquimista antigamente, ele tinha que ser muito rico, ou ele tinha que ser adotado, né, assim, por um rei, por um nobre, por alguém que bancasse, né, um mecenas que bancasse o trabalho dele. E muitas vezes, quando esse mecenas enchia o saco, você não está dando resultado nenhum, mandava, cortar a cabeça, porque estava gastando dinheiro, estava jogando seu dinheiro fora. Então, é uma coisa cara. Então, eu não acho que ela seja para qualquer um. Eu fico muito feliz com os resultados que eu tenho na alquimia moderna. Eu tenho tido resultados na alquimia moderna há mais de 20 anos. Não só para mim, mas para
centenas e milhares de pessoas que já adquiriram não só as poções, mas também participaram das aulas e fizeram suas próprias poções. Ou seja, eu criei aí uma escola de novos alquimistas, de alquimistas modernos, que estão fazendo suas próprias poções, seus próprios elixires e seus próprios pozinhos. E eu espero que você faça parte deles, porque é algo que beneficia não só você, mas beneficia seus amigos, beneficia sua família. Você é capaz de ajudar pessoas simplesmente fazendo um banho mágico, fazendo um chá mágico, fazendo um elixir em forma de um licor. E é isso que eu pretendo ensinar para você nesse curso. Então eu espero que você goste e, mais do que isso, espero que você coloque em prática. Não adianta assistir o curso inteiro e ficar pensando como seria bom se você pudesse fazer um elixir. Você tem que fazer, tá bom? Então é isso, a gente se vê na próxima aula.